Bom dia, aqui Pastor Odivan. Gostaria de entregar uma mensagem para você da Palavra de Deus, que está em Mateus 11, 25, que Jesus diz assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. No contexto, Jesus tinha enviado 70 discípulos de 2 em 2, preparando o lugar onde ele havia de passar levando o Evangelho. Os 70 voltaram satisfeitos, porque eles conseguiram realizar grandes proezas, né? Os demônios até lhes submetiam e eles se gabaram disso diante de Jesus. Ficaram muito felizes. E Jesus então disse para eles: olha, não se alegrem por causa disso, porque os demônios se submetem, mas por estarem os seus nomes escritos no livro da vida. Então isso nos demonstra que há coisas mais importantes do que o poder. Mais importante do que poder, mais importante do que a autoridade sobre demônios, é estarem os nossos nomes escritos no livro da vida. Isso que é fundamental e esta que é a alegria de Jesus. Que nós sejamos salvos, tenhamos o perdão dos nossos pecados. E depois Jesus deu graças a Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Olha, então nós vemos que a questão de conhecer os mistérios de Deus não depende de curso superior, de doutorados, mestrados, né? Não tem nada a ver com sabedoria humana, com cursos humanos, com o muito estudar, mas tem muito a ver com obediência, tem muito a ver com fé. Isso é verdade, né? Não estou dizendo aqui que estudar, que ter cursos superiores, várias formações, pós-graduações, não estou dizendo que isso não seja importante. Estou dizendo que isso não é fundamental. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, né? Que, aliás, está dizendo para Deus, dando graças a Deus. Havia muitos sábios e entendidos que estavam rejeitando o Evangelho, não estavam considerando aquilo que diz a palavra em Provérbios, também em Salmos, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então aqueles simples discípulos, pescadores, como Pedro, João, Tiago, aqueles que Jesus chamou de início, que não tinham muitos conhecimentos, que não tinham nenhuma formação, eles tinham fé, eles acreditaram, eles viram uma possibilidade. Jesus os chamou e eles foram com Jesus para conhecê-lo melhor, a fim de saber o que ele realmente era, se era realmente o Messias, e aí viveram aquele período ali com Jesus de 3 anos, cerca de 3 anos, aprendendo, e depois se tornaram os apóstolos. Então, não tem muito a ver a sabedoria, os mistérios de Deus não são revelados a quem tem graduação. É revelado a quem tem fé, a quem obedece, a quem atende o chamado de Jesus. É isso que tem a ver, não é com graduação. E outro dia eu vi alguém falar sobre um grande religioso, eu não vou falar o nome, né? Não precisa, que tem muitos doutorados, PhD disso, PhD daquilo, e que tem, fala mais de 15 idiomas, né? A pessoa entendida, e a pessoa se gabando da sabedoria daquele personagem, e que é um religioso, né? De um certo segmento religioso, eu não vou falar qual é. E aí dizendo que aí agora vem uns perrapados que muito mal sabem ler e quer abrir uma igreja, quer pregar o evangelho, mas é assim mesmo, né? Porque a pregação do evangelho começou com gente assim, com pescadores. Pedro era um pescador, né? Pescador peixeiro, diga-se de passagem, porque eles eram pescadores, pescavam, né? E vendiam os peixes frescos, mas quando não conseguia vender os peixes frescos, eles limpavam,
salgavam, porque naquele tempo não tinha geladeira, então eles salgavam os peixes, guardavam para ir servindo de alimento para eles, para suas famílias, e até para continuar vendendo os peixes salgados. Então era assim, o trabalho de pescador peixeiro, né? E hoje em dia, um pescador peixeiro não teria voz na igreja, não poderia ser um pastor, muito menos o apóstolo. As igrejas hoje estão top, né? Top de linha. Só querem gente PhD. Como se isso fosse fundamental, e não é. A verdade é que não é. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que não é fundamental, tá certo? Deus começou o Evangelho, Jesus começou o Evangelho, sua missão de trazer o Evangelho a toda criatura, através de homens simples, homens que não sabiam, muito mal sabiam ler, É isso que é a verdade, né? Então a sabedoria, os mistérios de Deus não são revelados de acordo com graduação humana, sabedoria humana, mas são revelados através da fé, da obediência, da vontade soberana de Deus. Se Ele quiser revelar a uma jumenta, a jumenta fala, já teve isso na história, né? A jumenta que ensinou o profeta, a jumenta que ensinou, que mostrou a visão ao vidente. Coisa absurda, né? Falando de Balaão lá no Velho Testamento. Mas é assim que as coisas de Deus funcionam. É mistério, né? Então vamos lá, pessoal. Fé em Deus, creia no Evangelho e você poderá realizar grandes coisas, mas não vá cair na cilada de ostentar poder, de mostrar que é o tal, porque não existe esse. E nem é preciso isso não é o fundamental. A alegria é por estar os nossos livros escritos no livro da vida. A alegria de Jesus é que nós sejamos salvos. A alegria de Jesus é ver que nós estamos servindo, que nós estamos obedecendo, que nós estamos andando com Ele. Essa sim, aqui é a alegria de Jesus. Deus abençoe o seu dia, muita alegria para o seu coração e para o coração do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.